Scroizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre a segunda e última temporada de Sandman, o volume 1, né, que saiu nessa quinta-feira, dia 3, o volume 2 está previsto pro dia 24 de julho, pra gente ter essa finalização de história, e lá no final, né, quando você termina os 6 episódios do volume 1, já tem um teaser mostrando o que a gente pode esperar do volume 2. E aqui nesse vídeo eu vou falar abertamente o que eu achei desses 6 episódios, e eu já adianto, gente, gostei e muito, viu? Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nessa segunda temporada, né, a gente vê majoritariamente o Sandman, o Morpheus, indo atrás da Nada e também do seu irmão, o Destruição. É interessante porque nessa temporada a gente conheceu mais dos Perpétuos. Eu confesso pra vocês que eu queria ter visto até mais, inclusive ver mais de Desejo, mas eu gostei da interação deles ali e principalmente da história principal. E eu já vou começar até desabafando aqui um negócio pra vocês, porque, gente, eu preciso dizer que eu tava com uma expectativa, assim, com medo do que seria essa segunda temporada, principalmente depois das polêmicas, né, que envolveram o Neil Gaiman, das acusações de abuso. Então, quando eles anunciaram a segunda temporada como última, eu confesso que eu fiquei um pouco receosa de como eles iam finalizar essa obra, se era uma finalização prevista. Até porque algumas produções que eu gostei bastante da Netflix e que vieram ali por 2021, coisa assim, e deram continuidade por agora, como foi o caso de Round 6, que claramente era uma série que não era pra ter continuado, e o recente também The Old Guard. O segundo filme pra mim foi catastrófico. Eu falei desse filme aqui no Shorts, também nas redes sociais, não vai ter um vídeo só pra ele, mas enfim, foram continuações que eu tava com expectativas positivas, e no final, inclusive, né, ambos foram trabalhados tipo assim, como parte 1 e parte 2. E curiosamente, o Sandman, mesmo sendo uma série dividida em volumes, que traria essa narrativa, né, de parte 1 e parte 2, ela finaliza muito bem. Eu acho que tem muito a ver, óbvio, com a estrutura que a gente acompanha aqui da série, porque apesar de ter essa jornada principal, a gente tem as subquests, né? Então tem as histórias que são complementares ao que a gente tá vendo para aquela jornada principal. Então, por exemplo, dá o contexto ali do casamento do filho dele, que inclusive, que história linda, né? E assim, gente, a escrita de Sandman é poética, é literalmente poética, né? É muito no envolto do mitológico, da poesia. Então é muito bonito de acompanhar. Então quando a gente vê esses contos, né, dentro dessa grande jornada, eles funcionam muito bem. Então acaba sendo, não é que é uma narrativa fácil, tá? Porque a escrita, ela é bem rigorosa ali. Nem sei se rigorosa é a palavra certa pro que eu quero falar aqui, mas o que eu quero dizer é que ela acaba se tornando uma narrativa fácil de ser encerrada, de fechar ciclos. Então, por mais que a gente tenha aqui uma segunda temporada que ela é fechada em volume 1 e volume 2, a gente tem esse volume 1 finalizado ali. E é isso que eu queria trazer nessas minhas críticas quando eu falei, por exemplo, de Round 6 e de Old Guard também, que você pode ter continuação de jornada desses personagens. Por exemplo, o Sandman aqui, né, ele vai ter consequência do ato dele, que foi matar alguém do seu sangue, que era uma das regras que ele não poderia quebrar. Isso é consequência do que a gente acompanha na segunda temporada, mas o que a gente acompanha na segunda temporada, volume 1, é finalizado, né? Então ele consegue encontrar o seu irmão, talvez a gente veja resquícios da Nada, já vou falar sobre isso aqui. Então o que eu quero dizer com isso é que eles conseguem finalizar muito bem essa história proposta para contar naquele volume, para contar naquela temporada, e eu estava com medo de acontecer isso com o Sandman, e eles finalizaram a narrativa de forma primorosa realmente, assim. E olha, gente, eu falo pra vocês, eu fico até com pena, tá? Porque enquanto eu tava assistindo, também uma das coisas que eu falei sobre Old Guard 2 é que o filme não tinha personalidade. E foi tão lindo ver Sandman. Eu acho que eu tava tão carente, né, com muitas aspas, de coisas boas pra assistir. E não me entendam mal, né? Eu assisti muitas coisas boas, principalmente na semana que eu fiquei doente. Mas eu falo coisas boas de universos construídos, não de descobertas, né? Série nova é só você garimpar um pouquinho que você vai achar alguma coisa boa. Mas de universos que você se apega àqueles personagens, que você gosta da construção e que acaba degringolando ali no meio do caminho a história. E Sandman, assim, gente, pra mim foi um deleite assistir esse volume 1, juro pra vocês. E eu gosto também de como eles trabalham
algumas sequências. Então, por exemplo, tanto no início ali, quando ele faz a sua jornada para ir pro inferno, né, antes dele descobrir que Lúcifer tinha fechado o inferno e dar a chave do portão para ele, o caminhar dele ali no inferno, gente, eu até postei um story falando que cena linda. E é complementar ao final desse volume 1, quando ele caminha de volta pro seu reino. Isso também tá a beleza e a poesia da narrativa de Sandman, né? É como ela conta do início uma jornada que se inicia e aí que finaliza e outra que se inicia. Então, não é à toa que a gente tem essas cenas similares, né, do caminhar para essa jornada. E são jornadas que modificam esse personagem, né? Porque no início da temporada ele tá em busca, né, do seu grande amor e também tá muito envolto de culpa, né, porque ela ficou 10 mil anos ali no inferno. E no final, quando ele retorna pro seu reino do sonhar, ele também tem muita culpa, porque afinal ele tinha matado seu filho, aquele que ele amava, inclusive uma jornada de descoberta sobre o amor, né? E por isso também é muito importante, principalmente os 2 últimos episódios. Gente, quando começa a entrar mais no entorno da família do Morpheus, é lindíssimo. E assim, por mais que eu tenha amado esses 6 episódios, o episódio com o filho e o episódio com o irmão foram lindíssimos. E é por isso que eu vou frisar assim, foram poéticos. Porque com o irmão ali, ele responde uma pergunta que a Nada fez a ele, né? Quando ele falava que fez tudo o que fez porque amava ela até fala assim, eu não sei se a sua espécie pode amar alguém como eu, né, que vive ali com os mortais e tudo mais. E ele tem sua resposta, porque toda a jornada de sacrifício do Destruição, ele fala que foi justamente por amor, por amar a humanidade, né? E é interessante que ele, justamente por ser o Destruição, ele vive numa ilha paradisíaca, ele pinta, ele escreve poesias, por mais que não necessariamente sejam as melhores, como o Baranás, ele acaba falando ali, mas eu também acho muito belo no que ele se transforma, né, numa explosão estrelar ali, porque é isso, é um negócio que é lindo, mas é destruidor. Então eu achei belíssima, né, quando ele toma essa forma. Cara, surreal, surreal. Eu não sei mais o que falar pra enaltecer essa obra. Estamos falando da obra, não do escritor, que me parte o coração também, sendo bem sincera aqui pra vocês. E além de tudo isso, também amei ver Joanne Constantine e inclusive o envolvimento, né, dela com o Orfeu e, né, também a consequência da morte do Orfeu. E aí eu retorno pro caminhar final ali do Sandman, né? Esse caminhar, ele tem tanta culpa porque ao mesmo tempo, eu vejo essa jornada do Morpheus também como algo que ele consiga ter conhecimento do que é falho nele, né? Principalmente quando a gente tá falando de criaturas mitológicas, deuses e entidades, divindades, a gente sempre tá no entorno de perfeição, né? E aqui a gente vê situações falhas. Eu condenei muito o Sandman quando ele negou, né, a morte ali ao seu filho, falou que não ia se envolver. Então, ele matar o filho, além, lógico, de justificar a sua jornada, né, o que ele buscava e ser benéfico para ele, ainda assim foi um ato de amor. E de novo, né, é o aprendizado ali com o próprio Destruição sobre o amar, mas ao mesmo tempo ser uma forma que destrói ele, porque ele era muito certinho as regras, né? Então é por isso que eu falo, tem muitas camadas essa cena, e por isso tem o peso ali do choro, da solidão dele, o quanto isso destrói ele, né? Termina assim, magnífico, magnífico. Agora, só pra ser a chata aqui, tô brincando, isso realmente foi um negócio que eu senti, não é porque eu quero ser chata, não. Eu não curti tanto a Delírio, eu adorei os Perpétuos, de uma forma geral, mas eu não gostei muito da personalidade dada a ela ali, ou se a atriz não soube interpretar muito bem. E eu entendo ela como a mais nova, né, entre os irmãos, eles frisam isso por diversas vezes, mas por muitos momentos eu achei uma atitude infantilizada mesmo, né? Mas eu acho que de fato veio da interpretação, porque pra mim, eu acho que você interpretar uma pessoa meio doida, não é que é fácil, não, pelo amor de Deus. Porque se fosse fácil, ela teria feito bem, tô brincando. Mas eu acho que é onde você consegue ser mais livre no seu imaginário, lógico, dentro do briefing ali, das possibilidades que você tem de trabalhar o seu personagem. Foi a única coisinha assim mais incômoda pra mim dentro de personagens tão maravilhosos. Gente, é isso, né? Eu acho que é tão elevado o nível
que chega alguém um pouquinho mais mediano, você sente. E eu senti isso com a Delírio, me desculpa. Também não curti muito a caracterização dela. Talvez por ser mais um coloridão ali dentro de coisas tão sóbrias, mesmo que dentro de paisagens saturadas. Enfim, e eu confesso pra vocês que eu fiquei até com mais vontade de ver a interação entre os perpétuos. Tipo, aquela reunião de família podia ter durado mais. E não só, tá, gente? Queria fazer uma abertura, um adendo aqui sobre o episódio de Lúcifer, porque... Primeiro que eu gosto muito das conversas profundas. Quando ele aparecia depois de novo na praia, depois de se aposentar, eu achei magnífico, né? Ah, eu vou na praia. E aí, tipo, pessoa na praia de casaco, no frio de Londres. Tô brincando. Mas quando veio essa cena, inclusive, e eles têm todo o diálogo ali, eu fiquei pensando, cara, eu veria uma conversa de barzinho assim, entre os dois. Profundo, sensacional, um episódio inteiro. Se fosse um episódio inteiro de Lúcifer e Morpheus conversando sobre a vida e sobre passagens de vida e morte, céu e inferno, o eterno, caraca, eu ficava ali por horas, assistiria um podcast dos dois. Lúcifer também me fez muita falta de ver mais nesse volume 1, apesar que eu achei lindíssima, tá? A cena da asa, mas é de uma presença magnífica. Gwendoline trouxe um Lúcifer excelente. Ah, gente, fun fact, mas isso é uma brincadeira. Eu conheci o Matthew quando eu fui pra Londres. Caraca, eu amo corvo, já amava, acho animais fantásticos e super inteligentes, mas depois que eu voltei de Londres, cara, você se apaixona por esse bicho. É uma perfeição bizarra. Mas é isso, gente. Estou muito curiosa e ansiosa pra ver como que vai terminar o volume 2. Eu acho que Sandman vai conseguir ser uma série que vai terminar no seu ápice, porque me pareceu bastante turbulento, né, esse volume 2, dadas as consequências do ato do Morfeu, mas eu espero de consciência tranquila, porque realmente foi maravilhoso o que a gente assistiu aqui no volume 1. Mas eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam e o que que vocês estão esperando pro volume 2, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!